Então, nós vamos falar sobre a reforma de Calvino em Genebra. Calvino pode ser considerado a segunda geração dos reformadores. Algumas diferenças nós notamos entre Lutero e Calvino. Calvino faz um interessante contraste com Lutero. Primeiro, Lutero era de família camponesa, Calvino, um tabelião, um filho de um tabelião que fez do filho um membro da classe profissional. A formação de Lutero foi baseada em filosofia e teologia. Calvino, ele recebe uma formação humanista, por isso ele organiza a questão da teologia reformada. Então a gente tem aqui uma contribuição muito grande de Calvino, por ele organizar, sistematizar a teologia reformada. Lutero amava o lar e a família, ao passo que Calvino ele preferia um estudo mais solitário. Lutero viveu na Alemanha monárquica, esperando o apoio dos aristocratas e dos príncipes. Calvino vive numa Suíça republicana e interessava-se mais pelo desenvolvimento de uma igreja governada representativamente. Então, Lutero e Calvino, eles diferiam tanto teologicamente quanto pessoalmente. Lutero enfatizava a pregação, Calvino ele se preocupava com a formulação de um sistema formal de teologia. Então, eu creio que cada um teve uma contribuição importante para a fé reformada. Cada um teve um toque específico importante para as nossas vidas. Então, os dois aceitavam a autoridade da Bíblia, só que a ênfase maior de Lutero era a justificação pela fé. E a de Calvino era a soberania de Deus. Então, Lutero interpretava a consubstanciação como a melhor teologia para a ceia. Calvino negava a presença física de Cristo, que era um erro também luterano, aceitando apenas a presença espiritual de Cristo pela fé nos corações dos participantes. A gente vai ver que os batistas eles acreditam na ceia memorial, que também é um dos fatores que levam a diferenciar-nos dos reformadores, e também a questão da graça inerente, né, que é o que Calvino prega sobre a ceia do Senhor. O romanismo ele pregava a transubstanciação. Lutero só rejeitava o que a Bíblia não aprovava. Já Calvino rejeitava tudo o que não pudesse ser provado pela Bíblia. Lutero aceitava a questão da eleição, mas se preocupava muito pouco com a eleição para condenação. Calvino, por sua vez, defendia uma eleição dupla, para a salvação e para a condenação, baseada na soberania de Deus. E Calvino também, ele rejeita qualquer concepção da salvação como fruto do mérito do eleito ou da presciência de Deus, como se Deus elegesse para a salvação aqueles que ele sabia de antemão que creriam. Então, ele rejeita isso, né? Ele rejeita tudo isso. A gente sempre diz que Calvino não era tão calvinista como hoje é ministrado. Nem ele era tão calvinista como os calvinistas hoje ministram. A gente vê que a teologia de Lutero era muito diferente da teologia de Calvino, e Calvino defendia uma eleição dupla para salvação e outra para condenação, baseada na vontade de Deus, e rejeita a concepção da salvação como fruto do mérito do eleito ou da presciência de Deus, como se Deus elegesse para a salvação aqueles que ele sabia de antemão que creriam. Então é basicamente isso. Calvino, ele estuda até 1536 distraidamente, depois de 36 até a sua morte, ele passa por um pequeno período de exílio em Estrasburgo, e de 1538 a 1541 torna-se um grande líder de Genebra. Então, queridos, fica aí algumas questões sobre esse contexto da reforma. Nós vamos falar um pouco dos pós-reformadores, nós vamos falar de John Wesley, na Inglaterra, e eu queria terminar essa parte de Calvino falando de algumas coisas que ele discutia. Ele discutia os 10 mandamentos, depois tomando como base
o credo dos apóstolos, a fé, a oração a partir do Pai Nosso, os 2 sacramentos, né? E os perigos da doutrina romana acerca da ceia, e depois, por fim, ele trata da liberdade cristã do cidadão, que relacionou a liberdade política. Isso também já é uma discordância dos anabatistas. Então a obra passou por várias edições até a edição final em 1559. Então sua edição compõe-se de 4 livros e 8 capítulos, constituindo-se um amplo texto de teologia.